Você passa a acompanhar Debate 95. O programa que traz para perto de você os assuntos que tocam a vida, a fé e o coração do cristão nos dias atuais. A apresentação: Fernando Leandro. Debate 95 é um espaço para refletir, debater e crescer na verdade que liberta. Debate 95, porque ser cristão é pensar com clareza, viver com propósito e esperar com fé. Aperte o play e entre neste debate conosco. Bom dia, gente, bom dia, 11 horas mais 9 minutos, estamos chegando aqui nessa sexta-feira, dia 29 de agosto, no nosso Debate 95, muito bom estar com você, ligado aqui na 95.1, os nossos 22 municípios aqui da Grande Florianópolis, muito bom dia para você acompanhando nós através do rádio, você também na internet no www.maisalegriafm.com.br, obrigado pela sua companhia nessa manhã. Você também ligado com a gente, claro, através do nosso app aqui da Mais Alegria. Vamos lá, juntinhos, mandar um abraço para os nossos ouvintes VIP 95.1 FM no WhatsApp, sua participação, claro, no 489-9137-7909, 9137-7909. Manhã gostosa de sexta, você tá se preparando pro final de semana, né? Nada melhor do que um bom debate para deixar o seu final de semana quente. Nosso Debate 95 indo ao ar, oferecimento de Mais Viagens, a viagem de hoje, de amanhã e quem sabe das suas férias também, com a Mais Viagens, um conceito inovador. A Mais Viagem tá trazendo e oferecendo o que você precisa para tornar a sua viagem inesquecível. Uma equipe especializada, viu? Acesse agora mesmo maisviagensbr.com.br, envie sua mensagem e, claro, se abra para uma nova aventura através da Mais Viagens. Nosso programa também é um oferecimento de Faculdade Mais de Cristo, aulas ao vivo, conteúdo atualizado e professores com experiência internacional, com mais de 2.500 horas de formação sólida, bíblica e prática. Acesse www.faculdademaisdecristo.com.br. E também a nossa editora, a editora Mais Fé Publicações, inspirando vidas e transformando gerações. Vamos todos ligados aqui no nosso Debate 95 e vamos lá, não pode parar, vamos embora. Debate 95 começando, o tema a ser debatido hoje é um tema maravilhoso, muito bom, e eu estou com os nossos convidados hoje aqui falando sobre, vamos lá, sobre vida financeira e prosperidade. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da 95, estou recebendo ele que é doutor em administração, MBA executivo internacional em gestão de negócios, coordenador do núcleo de inovação da AENFLO, vice-presidente regional da Grande Florianópolis do extremo sul catarinense do Conselho de Núcleos de Inovação da FACISC. Ele é professor, escritor, pastor na Mais de Cristo, doutor e pastor Gustavo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pastor Fernando, bom dia, pastor. Bom dia a todos que estão em casa. É isso aí, vamos debater. Bora lá. E claro, tem muita mais coisa para apresentar, gente. O currículo desses homens aqui, se eu ficasse lendo, ia dar o debate inteiro, né? Também estou com ele que é mestre em administração, MBA em gestão de investimentos, bacharel em administração e ciências contábeis, também é escritor, professor do Instituto Haggai e da Faculdade Fidelis. Escritor, já falei, também pastor na Igreja da Família Cristã no Cobrasol, pastor Felipe Ivo Pereira. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Fernando, bom dia, Gustavo. É um prazer estar aqui, bom dia a todos os ouvintes. Vamos ter uma conversa maravilhosa essa manhã. Bora lá então, vamos começar antes da nossa conversa, vamos orar? Vamos tirar no 2 ou 1. Pastor Gustavo ganhou, bora. Tá. Uma oração pra gente começar o nosso debate aqui. Pai querido, no nome do teu filho Jesus Cristo, nós nos colocamos na tua presença para te agradecer pela oportunidade de conversarmos sobre as tuas coisas. Nessa manhã, nos abençoa, acrescenta em nós a tua sabedoria, que nós falemos apenas aquilo que tu permitires que falemos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos aí.
Tá, gente, então nossa enquete de hoje a ser debatida aqui pelos nossos convidados, falando sobre vida financeira e prosperidade bíblica. A enquete é a seguinte: pastor, sou fiel nos dízimos e ofertas, vivo com responsabilidade e tento equilibrar minha vida financeira, mas mesmo assim não consigo o básico para manter a minha casa. Já tentei cortar gastos, trabalhar mais, buscar ajuda, mas parece que as portas continuam fechadas. Como entender essa situação diante das promessas bíblicas de prosperidade? Onde estou errando? Ou o que me falta compreender sobre os princípios espirituais e práticos da vida financeira? Você ligado com a gente, também participando, o que você acha que precisa fazer numa situação dessa? Telefone 489-9137-7909. Vamos começar aqui com as participações dos nossos convidados. Pastor Felipe, pode começar? Qual é a sua opinião diante desse questionamento aí do ouvinte? Bom dia a todos. Então, cada caso é um caso, né? Então, o ouvinte ali na enquete, ele responde que, né, ele tem sido fiel nos princípios bíblicos, ele tem sido uma pessoa que mantém a sua fidelidade perante Deus, tem feito ali a sua parte em controlar gastos, em dar o seu melhor no seu trabalho, mas tirando casos de exceção, aonde por algum tipo de catástrofe, algo do tipo assim, que impede, né, a pessoa de avançar ali em algumas áreas, via de regra, aquela pessoa que é fiel a Deus, aquela pessoa que trabalha, que dá o seu melhor, que corta gastos, que segue princípios, ela, na minha visão, ela vai conseguir alcançar pelo menos o nível de subsistência, né? Onde ela vai ter ali aquela dedicação, ela vai ser alguém que dá o seu melhor, ela vai ter um bom currículo, ela vai ter uma boa fama no mercado. Essa pessoa, ela vai realmente fazer a diferença naquela função que ela exerce como trabalhador. Então, eu creio que talvez a pessoa que tem essa percepção, essa visão de que fazendo tudo não está dando, ela talvez precisaria de uma reavaliação de talvez algum ponto, talvez um feedback externo, porque a gente às vezes tem muitos pontos cegos que a gente realmente não é sincero o suficiente na nossa vida para entender ali as lacunas que a gente precisa realmente de ajuda. Eu vou mais nessa linha, assim, que tá faltando alguma coisa. Ela só não tá conseguindo ver. Ela não tá conseguindo ver, precisa ali de um apoio externo. Eu concordo, pastor Fernando, com o pastor Felipe. Acho que nós, enquanto cristãos, a gente tem que entender também os movimentos do Senhor nas nossas vidas, né? Então, as portas, quem abre são o Senhor, mas quem fecha também é o Senhor, né? Então, quando nós estamos cumprindo com todos os princípios, sendo fiéis a Deus em tudo, no pouco e no muito, se aquela porta não está sendo suficiente, nós precisamos procurar outras portas. Agora, existe uma outra questão também, é que nós precisamos ter a clareza disso, né? É que a provisão dentro de uma família não vem, embora a gente fale que a provisão vem do homem, né? A provisão não vem nem do homem nem da mulher, a provisão vem de Deus. Essa provisão vem do céu. A nós foi dado o ofício do trabalho, então nós precisamos trabalhar, nos colocar no mercado de trabalho, buscarmos sustentar a nossa família, cumprimos com os princípios. Mas quando eu vou para a terra e planto a minha semente, depois que eu plantei e enterrei aquela terrinha, quem tem que dar o germinar é o Senhor. Portanto, se eu plantei e o Senhor não germinou, algo está incorreto. Às vezes eu estou plantando a semente na terra errada. Então eu preciso olhar outra terra. E como eu posso ir para a terra certa? Hoje, na nossa sociedade, estudando mais, se capacitando, buscando ajuda, encontrando conselho dentro da minha comunidade cristã e, claro, continuando seguindo os meus princípios, mesmo não tendo toda a possibilidade aí, como fala na enquete, né? Tá certo, então. Gente, vamos lá. Deixa eu fazer umas perguntinhas pra gente começar a botar um temperinho aqui no nosso debate, porque sempre começa assim, né? Começa... Vamos lá, vamos botar tempero, vamos embora. Gente, vamos falar, já que a gente tá falando sobre prosperidade, eu acho que isso aqui cabe muito bem, né? Esse questionamento pra falar sobre como entender essa situação diante, né? A situação que essa pessoa passa, que tenta fazer tudo que, digamos, né?
ela diz que faz, e não tem um resultado disso que ela está fazendo. Ela fala assim: como entender essa situação diante das promessas bíblicas de prosperidade? Ok, o que é, ou melhor, existe promessas, ou o que é, né, a promessa de prosperidade bíblica? Se a gente está olhando para a Bíblia, vamos falar sobre ela também. O que é essa promessa de prosperidade? Está relacionado com o que essa prosperidade? Porque no entendimento comum, quando a gente fala sobre prosperidade bíblica, entende-se que o muito, né? A fartura, o dinheiro, as posses. Olha, Deus está me prosperando. É isso. E aí a pessoa que não tem isso olha e fala assim: mas Deus não está me prosperando, que Deus é injusto, né? Por que prospera um e não prospera o outro? Qual que é a visão bíblica de prosperidade? Pastor Felipe. Nós vemos na Bíblia a questão da prosperidade muito ligada a algo que tem lá sua raiz no shalom de Deus, a paz de Deus, que traz uma completude para o ser humano que está aliançado com o Senhor, né? Então, na visão bíblica judaica, a gente já vê uma construção lá ao longo de todo o Antigo Testamento, a percepção de que a prosperidade, né, esse estado de espírito, de completude, onde a pessoa ela tem uma paz com Deus, uma paz consigo, uma paz com a comunidade, e ela se vê amplamente suprida, né, nas diferentes áreas da sua vida, seja na relação com Deus, na sua relação com a sua família. Ela tem ali aquela questão de estar numa condição de ampla provisão, não apenas financeira, né? A questão financeira, a questão da riqueza em si, né? Ela pode fazer parte em abundância de uma pessoa que está sobre esse shalom de Deus ou não, né? Então há uma distinção entre o shalom de Deus, que é essa completude da prosperidade como um todo, física, espiritual, emocional, inclusive financeira, e a diferença daquilo que seria a palavra para riqueza, o share, né? Aquele acúmulo de bens materiais que está presente tanto naquele que tem aliança com Deus quanto naquele que não tem aliança com Deus, né? Então, essa questão da riqueza em si, ela não é, via de regra, atestado de uma bênção que está sobre a pessoa, porque ela está na vida do ímpio e na vida daquele que é fiel. Então, a prosperidade bíblica, ela é mais ampla, ela é algo que transcende simplesmente a questão dos bens materiais. Então, essa visão de que eu só posso atestar que determinada pessoa é próspera, é abençoada, se ela possui bens e riquezas e dinheiro em abundância, esse não é o critério correto, né? O critério correto é mais essa relação de paz de espírito, uma vida livre de ansiedade, uma vida que está alinhada e equilibrada, tendo aquilo que é o necessário para viver de forma contente e que alegra o Senhor e cumpre ali tudo aquilo que é necessário para que ela, né, possa suprir a sua família, a sua comunidade. Eu vou nessa visão, pastor Gustavo. Faz todo sentido e eu concordo, apesar de que quando a gente, na nossa sociedade hoje é muito comum a gente ouvir muita gente falando, né, pastor Felipe, pastor Fernando, sobre o tal do nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Nossa, né? A pastora que falou do shalom. A nova frase do momento. A nova frase do momento. Coach do momento. E a gente sabe que a prosperidade, ela vai naturalmente para muito além disso, né? E eu vou tentar trazer isso com outra linguagem. Como está a sua família? Como é que estão seus filhos? Estão estudando? Estão com saúde? Estão comendo? Tem roupa para vestir? Como é que está a sua casa? Você está conseguindo dormir embaixo de um teto bem confortável? Os seus negócios estão melhorando? Quer dizer, você vende cachorro quente, você vende um cachorro quente hoje, amanhã você vendeu 2, Deus prosperou você, certo? Dobrou, né? Isso não está naturalmente ligado à riqueza. Agora vamos lá. A palavra de Deus fala que riqueza é dom de Deus. Se riqueza é dom de Deus, ela não está naturalmente associada à prosperidade. A prosperidade pode vir por outros meios. Eu concordo plenamente com o pastor Felipe. Agora, se riqueza é dom de Deus e nós sabemos que aquilo que nós pedimos a Deus, Ele pode nos dar, nós só pedimos saber a forma, nós só temos que saber a forma que vamos pedir, né? Nós podemos pedir que tenhamos dom de riqueza, e por que não, né? Então, não só nós precisamos estar alinhados aos princípios, né? A questão do dízimo na casa do Senhor, a questão de sermos pessoas que são não acumuladoras de riquezas, não avarentas, mas pessoas que são generosas e que sabem dividir aquilo que tem, mas principalmente pessoas que entendem que a riqueza dada por Deus vem para o cumprimento de um propósito. Se eu quero ser rico por ser rico, pastor Fernando, só para que nada seja quebrado, nada esteja faltando e nada esteja fora do lugar, eu tô errando aí no negócio. Então eu preciso ter riqueza para distribuir, para abençoar meu irmão, para poder fazer um negócio de alguém prosperar. Então
riqueza e prosperidade são coisas que andam juntas, mas não necessariamente serão dadas ao mesmo tempo pelo Senhor. E isso é um conceito que a gente precisa compreender de forma muito completa. Então eu posso dizer que todo próspero possivelmente será rico, mas nem todo rico possivelmente será próspero. Exatamente, existem pessoas que são muito ricas e que não têm prosperidade, mas é muito possível que uma pessoa próspera possa se tornar rica se ela tiver sabedoria para lidar com as riquezas que recebeu. Muito bom. E agora o senhor falou sobre dom, né? Eu vejo que ficou um pouco ali até mesmo já respondido, mas bom, se é dom, posso pedir para Deus e Deus abençoa conforme Ele queira dar, né? O que talvez me impediria de receber esse dom de riqueza? E o pessoal pode estar em casa agora se perguntando, se é dom, meu Deus, eu vou orar. Eu vou orar agora por isso, vou parar de orar pela salvação da minha família e vou orar pelo dom de riqueza, né? Salomão foi um rei extremamente rico e ele não pediu riqueza. Sim. Né? Mas por que tem gente que não recebe esse dom de riqueza? Como é que está seu coração, né? Eu acho que todo mundo sabe que a Bíblia fala do Deus do dinheiro, né? De Mamon. E onde é que está teu coração? Você quer ter dinheiro para quê? E eu acho que essa é a grande questão esse é o grande X da questão. Salomão foi muito rico e a Bíblia diz que ele foi o homem mais rico, mas ele não pediu dinheiro, realmente não pediu dinheiro não, mas ele ganhou sabedoria e principalmente teve dinheiro porque o coração dele não estava nos recursos, mas no que ele faria com os recursos que ganharia. Exatamente. E como o pastor Gustavo falou, esse meio pelo qual a riqueza pode chegar até o indivíduo, ele passa por um caminho que envolve um processo, né? Deuteronômio 8:18 diz que é Deus quem dá capacidade para que a gente produza riqueza. Essa bênção de Deus na vida financeira, ela não é automaticamente algo que virá sobre você e a sua conta bancária vai ficar cheia, você vai ganhar na loteria, alguém vai presentear você ali com milhares de reais. Ela passa por um processo que ela é algo assim que muitas vezes é lento, que envolve aprendizado, envolve esforço, envolve aquilo que os judeus conhecem como o tripé do sucesso, que é usar sua inteligência dada por Deus para adquirir conhecimento e com isso você aplicar a sabedoria na resolução de problemas para que daí sim você seja remunerado por aquilo que você está realmente oferecendo à pessoa que você está ajudando. Então existe um processo, um caminho pelo qual essa riqueza ela pode ser disponibilizada ao indivíduo. Então é o processo de receber essa capacidade, executar essa capacidade, fazer com que isso realmente seja multiplicado. Não é simplesmente algo que é instantâneo e cai do céu. Tá super alinhado com o que Salomão mesmo pediu pro Senhor, né? Sim, exatamente. Pediu sabedoria. Sabedoria. Então, ele pelo caminho sabedoria, certo, né? E aí tudo volta pro Deus provedor, né? Jeová Jireh. Deus é que provê, ou seja, o homem sai a trabalhar, sai a caçar, mas o fato dele conseguir caçar, o fato dele conseguir ter o germinar da sua semente, o fato do seu negócio prosperar, vem da graça que o Senhor encontra em você. Exato. Então eu trabalho, eu não posso ser preguiçoso, mandrião, né, como diz aqui o manezinho. Eu não posso sair de casa de manhã com a preguiça no lombo e querer que Deus simplesmente mova mundos e fundos para que o dinheiro venha para minha conta. Mas se eu tenho força de vontade para trabalhar, Deus prospera. Sim. Deus toca no coração das pessoas para que elas venham comprar do meu negócio, para que o meu chefe me promova, para que oportunidades apareçam. E às vezes o recurso financeiro vem disfarçado de mais trabalho. Exatamente. Oportunidades. Oportunidades. Eu lembro uma vez quando o meu filho era pequeno, menor, né, do que ele é hoje, e eu fui ensinar a questão do dízimo para ele, né? Ele tinha recebido acho que R$10. Eu falei, filho, você tem que dizimar, né, mais R$1, né? 10% e tal. Porque assim, Deus abençoa a nossa vida, tal. Daí ele me olhou bem pequenininho, devia ter uns 4 aninhos. Ele falou assim, papai, é Deus que abençoa com dinheirinho? Eu falei, Ele falou, papai, nunca vi dinheiro cair do céu. Aí eu olhei, né, 4 anos, eu falei, cara, e agora? Meu Deus, vou ficar sem resposta pra ele. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, não, realmente, ele tá certo, não tá errado, o dinheiro não cai do céu, mas as oportunidades para gerar essa condição, esse dinheiro na terra, elas vêm do céu. Então, aí eu respondi isso para ele, tipo assim, entendeu? Mas foi uma lição para mim, porque às vezes a gente tem esse entendimento, né? Que Deus vai mandar, então eu vou gastar no cartão aqui, eu vou fazer minhas loucuras e depois Deus proverá, né? Tipo assim, como forçando Deus a pagar minhas contas, né? Mandar aqui abraço pro José, que tá com a gente aqui ligado na programação. Mandar abraço aqui também, deixa eu ver para quem mais aqui. Um grande abraço pro pastor Gustavo, saudades de um dos grandes líderes que já tivemos, eu e minha esposa Nira, lá da
Itália, da Itália, tá chegando aqui a participação do André Ramos. André, aí, ó, viu? Um dos grandes líderes que a gente teve, o pessoal tá aí. Ouvintes VIP, o Alcino tá dizendo: bom dia, rapaziada. Eu particularmente prefiro paz do que riqueza, sabendo que Deus vai sempre nos prover nas nossas necessidades. Para isso temos que fazer a nossa parte, mas sempre trabalhando com alegria. Obrigado sua participação, Alcino, aí pela participação aqui do nosso debate 95. Manda um abraço lá pro pessoal de Biguaçu, que tá me chamando no WhatsApp aqui também. Ok, tá aqui, ó, o Aline, estamos ligadinhas aqui em Biguaçu. Minha esposa tá lá, bonita, legal, bacana, dona Vita, todo mundo lá tomando cafezinho, escutando o debate 95. O Jonas também tá ligado na programação aqui, trabalhando, e tá ligado com a gente. O Luiz lá na Palhoça também ligadão com a gente aqui na programação do debate 95. Gente, vamos lá, vamos começar a falar sobre questões práticas. Eu gosto da prática. Vamos lá. Vamos ajudar quem tá endividado aí? O José Carlos tá mandando assim, ó. Eu era dizimista e deixei de ser porque eu vi que não estava prosperando. Não estou culpando Deus, mas eu deixei de ser dizimista na minha igreja. Olha, é uma questão boa de falar sobre isso também, né? O dízimo tem que ser entregue na igreja, gente? O que vocês acham? Na igreja que a pessoa congrega, ou ela pode direcionar o dízimo para onde ela quiser? Isso é quente, né? Tem muita gente aí na internet falando que você pode dar o dízimo onde você quiser. Eu acredito que você tem uma comunidade de fé, você tem um lugar onde você congrega, você chega no final de semana na igreja, você tem ar-condicionado ligado, cadeiras bem colocadas, um ambiente limpo, pessoas que cuidam de você, crianças muito bem atendidas no Ministério Infantil, tem conta de água, conta de luz. Por que você vai quebrar o princípio de ajudar a sua comunidade de fé? Por que quebrar esse princípio? Ajude a sua comunidade de fé, dê o dízimo na igreja, na casa do Senhor, e é o que a palavra fala: entregue os seus dízimos na casa do Senhor, para ajudar a casa do Senhor, né? Depois que você entrega, a preocupação do povo, eu acho, pastor Fernando, é tentar entender o que a igreja faz com o dízimo, mas isso não importa. Você entrega o seu dízimo para o Senhor, não para a igreja, e a igreja usa aquele recurso justamente para poder sustentar a obra de Deus, né? Agora, o que a igreja faz ou não deixa de ser responsabilidade do dizimista, passa a ser sua responsabilidade de entregar para o Senhor. Se a igreja usa para pagar a conta de energia, ou usa para fazer uma expansão, ou usa para pagar um salário, isso é problema daquele que administra os recursos que vêm por meio dos dízimos e das ofertas. Cada um responde pela sua parte. Com certeza. Exatamente. É isso aí, pastor. Onde o membro tem que se sentir cooperador daquela obra, né? Ele usufrui de benefícios, né? Como o pastor Gustavo falou, e nada mais justo do que ele também ser alguém que coopera, participa daquilo que está sendo ali distribuído na igreja local que ele congrega. Muito bom. A Marta tá mandando assim, ó: o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Provérbios 28:25. Não precisa muito para ser feliz, ela fala. Obrigado, Marta, pela sua participação. O pastor Lucas Caminati também tá mandando aqui: paz, pastor Gustavo, pastor Felipe, são tops. Sem falar, obrigado, mano, obrigado, me colocou também junto com vocês, viu? Dinheiro não é problema, é solução. O problema é o amor ao dinheiro. Deus abençoe, abraço, pastor Lucas, obrigado pela sua participação sempre aqui no nosso debate 95. Gente, vamos lá. Tô endividado. O que eu faço? Me desespero, não durmo mais, só trabalho. O que eu faço? Quais são dicas práticas aí para uma pessoa que tá hoje com dívidas, né? Pastor Felipe, é o tema do livro, né, pastor? Isso, a gente lançou um livro agora chamado Desendivide-se, né? Que é para dar uma orientação ali para a pessoa buscar uma solução, assim. Então, ela vai ter que começar pelo básico do básico, né? Fazendo aquele levantamento, né? Fazendo aquela relação de tudo aquilo que ela está devendo, ela vai ter que colocar no papel, porque geralmente alguém chegou numa situação assim porque ela não anota, né? Entrada, saída, ela não tem um orçamento mínimo, né? Até sabe quanto talvez ganhe, mas infelizmente não sabe quanto está gastando. Então é o início, né? A pessoa vai ter que pelo menos anotar ali o que entrou, o que saiu e ver qual é o tamanho do problema que ela está envolvida, para a partir daí ela ter ali um ponto inicial para buscar ajuda. E no desespero faz o quê? Tô desesperado, procura ajuda. Procura ajuda e tem que conversar com alguém, porque se até ali sozinha ela não conseguiu, ela vai precisar de alguém para dar um suporte ali. Mas eu, pastor Gustavo, eu sei que existe, por exemplo assim, a pessoa tá no desespero, né? Tá no desespero e tal. E aí tem uma prática aí muito usada hoje em dia, que consegue uns valores assim, rápidos. Meio estranhos. Eu invisto pouco e lucro muito.
Eu posso? Como funciona esses milagres? Explica para mim esses milagres financeiros que as pirâmides estão oferecendo. É bom, é lícito, isso dá resultado? Milagre é só Jesus, né, irmão? Assim, pode usar as pessoas como instrumento, mas só Jesus, né? É bom a gente lembrar. Não, existem, o pastor Fernando falou agora de pirâmides, né? Na economia a gente chama isso de esquema Ponzi, e é um esquema mesmo, né? Tem esse nome porque chama esquema. Como assim? O sistema de pirâmide é assim: aquele que começa primeiro, ele vende uma oferta irresistível em que você vai aplicar um dinheiro e vai ganhar um retorno absurdo, e aí você vai convencendo mais pessoas que vão ganhando esse retorno também, até que lá na base da pirâmide, lá embaixo, o último que entra não consegue ganhar mais nada, porque ele só vai remunerar todos aqueles que estão acima. Geralmente o esquema de pirâmide, ele não está atrelado a um produto, né? A gente teve aí ao longo da história vários. O que eu lembro agora, o maior era o esquema do boi gordo. A gente teve até avestruz, boi gordo, teve influenciadores aqui no Brasil que compraram. Eu não tenho terra, mas eu tenho o título de um boi que está lá num sítio não sei aonde, e esse boi vai me remunerar, e esse cara ganhava 4% em cima de investimento. Amigo, nada paga 4% em cima de investimento, isso é uma loucura. Você não está ganhando dinheiro lícito, e aí você está quebrando princípios também, né? Além de estar se enganando, você está enganando os outros. Então, qual é o remédio para esse tipo de situação, pastor Fernando? Estudar, entender que ninguém dá dinheiro de graça para ninguém, e que existem investimentos que podem te remunerar bem, mas não a ponto de você, por exemplo, pegar 10 mil reais e investir no investimento e não fazer mais nada no resto da sua vida. Isso não existe. Isso é conto da carochinha mesmo. Exatamente. Qualquer coisa que vá acima da taxa básica de juros, né, que é oferecida, né, pelo Banco Central, não tem como dar crédito, assim, tem que desconfiar qualquer oferta, e sem falar que hoje em dia, né, jogo do tigrinho, eu ia falar agora, tipo assim, né, as pessoas acham que isso vai ser um meio de resolver a vida e acabam ali torrando salário, torrando o FGTS, torrando o Bolsa Família, e o Brasil tem sido acometido por esse absurdo, infelizmente, no Brasil, das bets e casas de apostas e joguinhos. A gente tem que lembrar que o crente não vive de sorte, vive da provisão do Senhor. Então, nem uma fezinha? Loteria, jogo do bicho, bet, todas essas coisas aí estão fora dos nossos princípios, né, pastor? É bastante importante. Mas nem que seja autorizado pela parte federal, não dá? Na verdade, a loteria é bem interessante, né? Você gosta de jogar na Mega Sena, sabe que você está pagando imposto voluntariamente. É o imposto mascarado, a gente chama de imposto voluntário. Você vai lá, joga na Mega Sena, você manda esse dinheiro pro governo, a probabilidade de alguma pessoa ganhar de fato todo esse dinheiro é muito grande, e uma grande parte desse dinheiro volta para o governo para ser reinvestido em imposto e em outras coisas aí, né? Então é um imposto mascarado. Você quer continuar pagando imposto mascarado contando com a sorte de ganhar? Fica à vontade. Eu prefiro confiar de que a minha provisão vem do Senhor. Então, se Deus quiser, eu posso dormir essa noite e amanhã acordar com 60 milhões na minha conta. Ou ele pode me dar uma oportunidade de ganhar 60 milhões. Deus pode tudo, ele é o dono do ouro e o dono da prata. Mas eu preciso contar com ele, não com a minha sorte, né? A sorte também não faz parte dos nossos princípios. Muito bom. Gente, vamos lá. Blindagem de patrimônio. Até mesmo a blindagem da questão financeira do lar. Qual seria de uma forma prática, ok, que eu possa gerar isso de forma segura? Como que eu posso blindar patrimônio, blindar o recurso básico do lar ali no mês a mês, né? Como que eu posso fazer isso? Vamos lá, existem algumas formas, né? Falando como economista mesmo, né? Existem algumas formas. A maioria dos economistas vai dizer que nós precisamos colocar no nosso orçamento uma porcentagem dos nossos rendimentos para guardar como colchão de segurança. Isso é muito comum. A maioria dos economistas vai dizer por consenso que é 30% daquilo que você ganha. E aí a maioria das pessoas diz assim: eu não consigo, Gustavo, guardar 30% daquilo que eu ganho porque o meu salário vai quase todo em conta. Amigo, se você conseguir guardar 1%, você começou por algum lugar. Economizar, ter essa segurança, blindar o seu patrimônio dessa forma, de alguma forma, constância e disciplina. Então primeiro você começa guardando um pouquinho, e ao longo do tempo você vai se acostumando a guardar mais, até que você tenha um colchão de segurança. Você não pode primeiro ter a mentalidade de ganhar 1.000 e gastar 1.000. Você precisa ter a mentalidade de ganhar 1.000 e guardar 900 e gastar 900, depois ganhar 1.000 e gastar só 800, e assim
decrescivamente, né? Gastando cada vez menos. Mas a vida está difícil, então crie novas fontes de renda, mas não consuma todo o seu patrimônio. Lembre-se que a gente precisa de dinheiro para viver, né? A gente precisa pagar contas. Então essa é uma das possibilidades da gente blindar o nosso patrimônio. E a educação financeira em primeiro lugar. Exatamente. E para conseguir começar esse fundo de reserva, a pessoa já tem que fazer algumas lições de casa que a própria palavra vai ensinar, né? O pastor Gustavo já falou aqui sobre não gastar mais do que se ganha, saber lidar muito bem com os nossos desejos e necessidades, de saber diferenciar, né? O que é um desejo, o que é uma necessidade, o que eu realmente preciso. Porque infelizmente a pessoa acaba se enrolando financeiramente porque ela vai dando ali liberdade para desejos que não é o momento dela satisfazer. Então ela precisa de um calçado, mas ela quer aquele calçado, aquele Air Jordan de R$1.500, que vai muito além do orçamento que ela possui, né? Então ela tem que saber controlar esses impulsos, porque ela tem ali as suas necessidades básicas, tem os desejos, mas ela também está sendo assediada diariamente por um sistema de marketing, de vendas, que quer a todo custo fazer com que você, por meio de vários gatilhos diferentes, gaste e compre, e as pessoas não sabem lidar muito bem com isso, com seus próprios desejos, impulsos e com esse estímulo externo que ela é exposta. Isso leva muita gente a se enrolar. Pastor Fernando, a gente não pode ser hipócrita de dizer que nós somos anticonsumo, e não é isso que a gente está dizendo aqui. Sim, a gente está dizendo assim, não tem problema você comprar. Então eu posso chegar numa loja amanhã e estar precisando de roupas e gastar, você bem absurdo, gastar R$5.000 numa única compra em roupas, não tem problema nenhum. Mas eu preciso passar por alguns filtros. Eu quero, tudo bem, eu quero. Você quer muitas coisas, certo, pastor? Eu gostaria de sair daqui agora e embarcar num jatinho particular e passar uma semana na Disneylândia. Mas eu não posso, né? Então primeiro eu quero. Posso? Posso. Preciso, se passar pelo preciso, e aí qual é o precisar? Não é o preciso porque eu quero me mimar, né? Aquela tá na onda agora, eu me mimei, né? Não é porque eu quero me mimar, mas é porque eu preciso. Poxa, eu estou numa oportunidade de trabalho que eu preciso me vestir melhor, eu estou numa situação que eu preciso gastar esse dinheiro com roupas, não existem outras prioridades. E se eu passar por esse crivo do preciso, não tem problema nenhum comprar. Compre e pague. Sim. Mas aquilo tem que estar dentro do seu orçamento. Agora, se você não precisa querer, a gente quer muitas coisas. Eu quero trocar de carro todo dia, pastor. Passo da frente da concessionária, quero trocar de carro todo dia. Mas eu preciso trocar de carro todo dia? Não. E nem posso trocar de carro todo dia. Mas quando eu posso trocar, quando eu puder trocar e eu precisar, eu quero ter condições financeiras dentro de um planejamento para trocar de carro confortavelmente. Então, são essas escolhas que a gente tem que fazer de forma muito segura e muito concreta. E o principal, entender que eu preciso me conscientizar, o meu cônjuge precisa estar consciente e os meus filhos precisam estar conscientes, porque eu tenho que viver dentro das minhas possibilidades, né? Não dependendo da possibilidade dos demais que estão ao meu redor. Então o meu bolso é o meu bolso, não é o bolso dos outros, né? Tem que lembrar disso. Eu lembro uma vez que um curso que lá a gente experimentou lá em Biguaçu, o pessoal falou que a placa de oferta, ela não te obriga a comprar. Não te obriga. Você não é obrigado a forçar, não é obrigado a comprar. Calma, segura. Mas essa questão da família, falei sobre a blindagem do lar, né? Como que seria uma questão saudável na visão de vocês para que uma família tivesse essa mentalidade da finança de uma forma compartilhada? Uma pessoa precisa trazer toda para si essa responsabilidade, ou não, ambos trazem ou todos trazem, mas como isso dentro da família, de forma prática, todos os filhos precisam saber de tudo que os pais ganham, quanto ganham, como que funciona isso na forma prática, dentro de um lar? Como eu com a minha esposa, meu filho, por exemplo, nós temos que tratar de finanças lá dentro de casa. Pastor Felipe. O diálogo, né, é a parte vital ali, né? Essa transparência entre o casal, quanto cada um ganha, eles terem essa consciência de que eles são uma só carne, os dois juntos, né, formam uma unidade como casal, né? Não é simplesmente cada um vivendo a sua vida de maneira independente. Eu ganho meu dinheiro, você ganha o seu dinheiro, cada um aqui colabora com um percentual. Eu creio que na visão bíblica o casal, ele é em todos os sentidos, né? Inclusive financeiro. Então eu sou a favor de uma conta única para o casal, uma conta conjunta, não contas separadas, onde um não sabe quanto o outro ganha, quanto o outro gasta no cartão, tudo passando pelo diálogo. Sim. Onde
cada momento do casal é decidido em conjunto. Uma compra um pouquinho maior, é feita uma conversa, onde tem essa transparência, né? Um dos dois pode assumir ali a função, né, de fazer as anotações, de fazer aquela planilha, de administrar, mas tudo muito transparente, conversado, combinado. E eu creio que os filhos, na medida que eles têm maturidade para compreender, né, questões financeiras, entender aquilo que é possível, aquilo que é viável no momento, eles podem ir participando e sabendo, né? E tendo essa noção de que o dinheiro ele tem o seu custo, ele tem ali, houve horas de trabalho empregadas naquilo para que aquilo fosse disponibilizado, aprender a dar valor, né? Dar valor àquilo que ele possui, àquilo que a família vivencia. Então parte desses princípios. O que você acha, pastor Gustavo? Eu concordo, mas vou divergir num aspecto, né? Eu acho que é muito legal a gente ter uma conta conjunta se houver maturidade na família para isso, mas às vezes o sistema financeiro não privilegia uma única conta, né? Então eu vou dar o exemplo lá de casa. Por exemplo, eu tenho, por conta da empresa, a minha conta, a pastora Marcela tem a conta dela, mas toda vez, nós temos uma vez por mês, nós sentamos e nós temos uma reunião de família, onde nós abrimos a nossa planilha financeira, os extratos das nossas contas e dos nossos cartões, e lidamos com o nosso dinheiro como se fosse apenas um. Então, embora isso entre de forma dividida em casa, nós lidamos com o dinheiro como se fosse apenas um, porque juntos é que nós vamos prosperar, separados não. Sim. Então, mas também existem famílias em que apenas um ganha muito mais que o outro, e o combinado é que aquele dinheiro que entra pelo segundo cônjuge seja exclusivamente para outras coisas, não tem problema, desde que as decisões sejam tomadas em unidade, como disse o pastor Felipe, está completamente correto. E as crianças, elas têm que ser ensinadas sobre o dinheiro de princípio, de que primeiro o dinheiro é uma ferramenta, é um meio e não um fim. Ou seja, nós não trabalhamos para ganhar dinheiro, nós ganhamos dinheiro, e o dinheiro nos ajuda a viver. Mas ele é uma ferramenta e não um fim. E aí, claro, transparência, porque o seu filho precisa saber que o seu trabalho te paga X, e aquele X permite que vocês vivam uma realidade de X. Sim. E não de 3x, porque é muito triste quando você encontra uma família, né, de quem trabalha aí, nós trabalhamos de alguma forma com isso, né, e no livro Sabedoria Financeira, aplicando princípios bíblicos, a gente fala sobre isso também. É muito triste quando nós temos uma família que vende um almoço para pagar a janta, ou seja, vive de aparência, quando na verdade nós cristãos estamos preocupados primeiro com a nossa essência e não com aquilo que nós aparentamos ser, né? Então, mais importante é aquilo que está em nós do que aquilo que está fora de nós, né? Que é o Espírito Santo. Muito bom. Gente, escuta-se muito falar sobre a questão das limitações geradas por causa de uma mentalidade de escassez. Vocês entendem que essa mentalidade de escassez pode ser realmente um limitador na parte de gerar riqueza na terra? Vocês veem dessa forma também? E se vocês veem ou não veem, poderia compartilhar um pouquinho sobre o que são essas mentalidades de escassez? Pode começar, pastor Felipe, se quiser. Eu creio que essa limitação que a pessoa se autoimpõe, né, que a gente chama de mentalidade de escassez, pode roubar dela oportunidades, porque ela vai ter uma autoestima baixa, ela não vai se voluntariar para talvez aquela promoção que ela poderia ter na empresa, ela não vai ter a ousadia de oferecer o produto dela de um jeito mais confiante. Então ela vai ter esse entendimento de que para ela aquilo não é possível, os outros podem, talvez ela não pode. Então esse é um mecanismo, né, mental, emocional, que às vezes a pessoa se autoimpõe, que vai sim prejudicá-la financeiramente, de alguma forma. Né? E ela precisaria ver ali pela própria palavra de Deus, assim, a visão que Deus tem a respeito dos seus filhos, né? Que são pessoas que têm capacidade, receberam inteligência, podem adquirir conhecimento, podem viver a sabedoria e podem usufruir das bênçãos e promessas dele. Então, você teria que romper essa autoimagem negativa e limitadora para que a pessoa acesse novas oportunidades. Isso vai gerar mais riqueza. Eu concordo com o pastor Felipe, acho que a mentalidade de escassez é um problema sim, mas nós temos que entender que nós não podemos nos permitir a tudo, né, pastor? Então eu não posso ter mentalidade de escassez quando eu vou entregar o meu melhor. O reino de Deus é um reino de excelência. Então quando eu me preparo para vender um produto, para ir a uma entrevista de emprego, quando eu vou fazer uma viagem, eu tento fazer o melhor que eu posso dentro das minhas possibilidades. Então
há um limite para essa coisa de que, não, isso é mentalidade de escassez. Você não vai jogar a sua segurança, aquilo que Deus te deu fora, para poder dizer, eu me permito viver tudo. Então eu não me permito viver tudo, mas não posso me limitar nas minhas possibilidades. Então concordo 100% com o que o pastor Felipe falou, mas eu tenho que fazer a ressalva de que nós precisamos cuidar para não exagerar nessa permissão, porque eu me permito todo dia, o meu dinheirinho vai pelo ralo, né? Muito bom. Gente, vamos lá, tá quase terminando já o programa, mas eu quero entrar um pouquinho sobre a questão da teologia da prosperidade, tá? A teologia da prosperidade, ela traz algumas críticas, né? São feitas algumas críticas muito duras sobre a teologia da prosperidade. Entre uma delas aí, né? Redução da fé a uma transação, a estar desalinhamento com o ensino bíblico em alguns pontos. Mas tem uma parte dela que me preocupa muito, que é essa questão de trazer culpa a quem tem uma condição menos favorável, né? Uma situação de pobreza. A teologia da prosperidade, ela vai sugerir que quem está passando por dificuldades financeiras está em pecado ou até tem pouca fé. Isso eu vejo que é um pouco cruel, mas eu queria ver de vocês, ouvir de vocês, como vocês veem isso, né? Quem tá ali numa situação de pobreza, ele é uma pessoa de pouca fé? É uma pessoa que está em pecado? Pastor Gustavo, vai lá, você que tá aí já indignado com a pergunta. Não, eu não considero que seja uma pessoa de pouca fé, nem uma pessoa que está em pecado. Eu acredito que a todos nós foi dado igualmente a possibilidade de buscarmos conhecimento e buscarmos graça na presença do Senhor, né? Inclusive, crescer em graça e em conhecimento do Senhor e das suas coisas é uma das coisas que nós, enquanto cristãos, devemos fazer. Mas nós não, às vezes não estamos atentos às oportunidades que temos na nossa vida, pastor. Será que desde cedo nós estamos atentos às oportunidades que Deus nos dá? Será que a nossa família está atenta às oportunidades que os filhos naquela família têm? Por exemplo, oportunidades de estudo, oportunidades de trabalho, oportunidades de empreender, oportunidades de... Enfim, você tem que estar atento às oportunidades ao seu redor. Isso não tem nada a ver com a maldade de Deus, ou com o pecado, ou com nada assim. Tem a ver com aquilo que é a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. E Deus nos abençoará à medida que nós também nos posicionamos na nossa parte, né? Nós estamos aqui no início do programa, o senhor falou muito bem dos nossos currículos, e é uma graça de Deus. Nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, e foi Ele quem nos deu essa graça e não nós que a conquistamos. Mas se nós não tivéssemos dado o passo e nos posicionarmos para estudarmos as coisas que estudamos e fazermos aquilo que fazemos todos os dias, Deus não teria nos abençoado. Sim. Então, por vezes, é uma questão de posicionamento e não de falta de fé naquilo que Deus pode fazer por meio do seu posicionamento, talvez. Agora, pecado, não. Falta de fé, não. Entregar pouco, não. Agora, nós precisamos cumprir princípios. Quando nós cumprimos princípios, Deus nos honra muito mais do que se nós não cumprimos princípios. Exatamente, concordo com o pastor Gustavo. E muitas vezes a percepção da pessoa de pobreza, ela vem da comparação, né? A pessoa se compara com referenciais que estão um pouquinho fora da realidade dela. Então, dentro de uma dinâmica estrutural, econômica, assim, a gente vive numa região privilegiada. Então, a pessoa que ela se considera pobre, ela pode se considerar numa condição financeiramente desfavorável, mas se ela perceber que ela está numa das melhores regiões do mundo para ter ali a sua provisão, a sua segurança, está vivendo de um jeito digno com a sua família, ela pensaria duas vezes, talvez, antes de se comparar com aquela pessoa que está lá em Balneário Camboriú, todo final de semana saindo de lancha. Então, tem que ver qual é o referencial da pessoa em relação a estar pobre ou não, né? Porque a gente, infelizmente, vive num mundo onde a desigualdade social em vários continentes, em vários países é muito grande, e a gente não tem noção do quão abençoados e ricos e prósperos a gente já é na nossa realidade. É verdade. Gente, 11h57, a gente já está chegando ao final do nosso debate. Quero agradecer aqui aos ouvintes, ok? Sérgio Barbosa está ligado com a gente também. E o pastor Lucas mandou assim: quem separa dinheiro também está separado dentro de casa. O casal, né, que separa dinheiro. Eu quero agradecer aqui os nossos convidados. Muito boa essa conversa de hoje, que o nosso debate 95. Vou deixar aqui considerações finais e também peço que vocês deixem aí a referência de Instagram, pro pessoal também estar seguindo vocês aí, tá bom? Eu vou dar um minutinho para as considerações finais de cada um. Pastor Gustavo, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante, pastor Fernando. E eu quero só deixar aqui de novo uma mensagem para os homens, né? A gente trabalha aí no discipulado de homens muito esse tema. A prosperidade e a provisão vem sobretudo do Senhor.
faça a sua parte, que Deus lhe prosperará. Se quiser acompanhar aí o meu trabalho, Vida Secular, e aqui na igreja também, o meu arroba é @PR Gustavo Soares. Obrigado, pastor Felipe, um prazer conhecê-lo. Pastor Fernando, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aí, pastor Felipe, obrigado também pela sua participação aqui. Foi muito bom tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, pastor Fernando, muito obrigado, pastor Gustavo. Foi uma grande alegria estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes, e eu quero dizer que quando você se dedica no seu trabalho, nas suas funções, com excelência, lembrando de que é para o Senhor que você está fazendo isso, você não faz para o seu cliente apenas, não é para sua família apenas, não é para as pessoas ao seu redor apenas, você faz para o Senhor. Nosso cliente último é o Senhor, é Deus, a gente faz tudo com excelência a Ele. Nós podemos ter a consciência de que receberemos também a recompensa dele, o favor dele, a bênção dele, porque a nossa motivação partiu de um início mais correto, e com certeza você vai colher esses frutos. Muito obrigado pela oportunidade. Você que quer nos acompanhar, conhecer mais dos nossos materiais, você pode acessar www.felipeIvopereira.com. Ali você tem acesso aos meus livros, cursos, palestras, e você pode manter contato por lá e a gente pode se conhecer um pouco melhor. Muito obrigado. Certo, gente, estamos aí, sexta-feira, finalzinho já daqui de tudo, nossa conversa de hoje, daqui a pouco, não, em breve, né? Essa nossa conversa também vai estar no Spotify, no canal da Mais Alegria FM. Um forte abraço para você, um excelente almoço, uma boa tarde e um final de semana maravilhoso. Convite especial para hoje e amanhã, hein? Na Mais de Cristo tem conferência de casais. Espero você lá, porque vai estar sensacional. Forte abraço, gente. Deus abençoe. Fique com Deus. Até segunda.